Olá pessoal, hoje eu vou deixar uma mensagem para vocês. E a mensagem da semana vai ser a seguinte: vamos estar abordando um ponto aqui de julgamento, de não julgar o outro, de não apontar o dedo para o seu irmão. Tá? Vamos estar trazendo aqui alguns ensinamentos bíblicos, algumas passagens bíblicas. Juntos vamos ler aqui alguns versículos, tá? E vamos ver quais são os direcionamentos do Senhor sobre esse assunto. Quais são os ensinamentos, o que a Bíblia nos fala sobre isso. Tá? Hoje, muitas das vezes, nós vemos pessoas querendo assumir posições de justas, né? De serem mais certas do que as outras, de serem mais justas do que outras, de serem melhores do que outras. Tá? Nós vemos isso muito hoje em dia, certo? Então, assim, essa não é a vontade do Senhor. Nós vamos ver aqui, e a Bíblia diz totalmente ao contrário. A Bíblia diz: não julgai, não cabe a nós julgar. Todos nós somos pecadores, todos nós somos fracos, somos falhos e nada somos. Não passamos de neblina, não passamos de barro e para o barro voltaremos, certo? Então o Senhor ele nos ensina a não julgar o seu irmão, porque não cabe a nós, não cabe a nós. Eu vou trazer aqui um versículo aqui para dar início a esse estudo, que está em Lucas 6, 41 e 42. Eu vou ler na versão NVI para vocês, e fala da seguinte forma: Lucas 6, 41 e 42. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, né? O Senhor Jesus fala: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, nessa passagem bíblica, nós já conseguimos enxergar que não sejamos hipócritas. Que antes de apontar o dedo para o nosso irmão, nós possamos observar nossos comportamentos, as nossas atitudes, quem somos, né, os nossos hábitos. Então, antes de qualquer coisa, meu irmão, se preocupe com você. Né? Você está apontando ou julgando, se são mais justos. Muitas pessoas, muito importante também, tem algumas pessoas que se acham justas pela sua própria boca. Elas mesmas já se proclamam sobre isso, serem certas. Isso também, as passagens bíblicas também nos ensinam a não fazer isso. Tá? Não fazer isso. Até porque somos servos. Tem uma passagem em Mateus 23, 11, se eu não me engano, que ele fala que o maior entre vocês deve ser servo. Estamos aqui para servir, meus irmãos. Estamos aqui para servir, né? Não para ser superior a ninguém ou a outra pessoa, porque a gente não é nada. E tem passagens bíblicas também que os próprios discípulos, né, eles querem se perguntando um ao outro: quem de nós é o maior? Quem de nós é o maior? E Jesus fala que você seja pequeno, né? Porque que sejamos pequeno e ele grande, porque não se trata de nós. E a palavra de Deus diz que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então que sejamos pequenos, porque somos salvos não pelas nossas obras, mas é dom de Deus. E eu vou falar aqui, tem uma passagem em Efésios 2, de 8 a 10, fala da seguinte forma: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, somos salvos pela graça do Senhor. Eu vou botar 3 pontos aqui para a gente refletir juntos. Justiça: a gente recebe o que merece. Misericórdia: a gente não recebe o que merece. E a graça: a gente recebe aquilo que não merecemos. Todos os dias o Senhor derrama sobre nós graça e misericórdia. Tá? Graça e misericórdia. Isso é dom do Senhor, não é nosso. Tá? Muitas vezes nós enxergamos no âmbito religioso pessoas sufocadas pela religiosidade. Tá? E é muito importante a gente refletir: isso hoje está assim. Não, não é hoje. Desde o tempo antigo, desde quando o Senhor Jesus veio à Terra,
os próprios fariseus, os mestres da lei, eles se posicionavam nesse sentido, nessa ótica de religiosidade. Eles não conseguiram enxergar o próprio Jesus, o próprio Messias que estavam diante deles naquele período. Tá? Eles, por se acharem certo, por se preocuparem com o seu externo e não com o interno, com o seu coração, eles julgavam a todo momento. Queriam apedrejar o Senhor, crucificaram o Senhor. Tá? E a todo momento, quando o Senhor expulsava os demônios, eles julgavam, diziam: ele está expulsando por Beelzebul. Né? Quando o Senhor bebia, é um beberrão. Quando o Senhor comia, é um comilão. Enfim, a todo momento eles julgavam. A todo momento eles julgavam. E eles só queriam lugares de honra. Né? Eles queriam ser maiores. E é isso que o Senhor nos ensina a não ser. Então, que nós não se deixemos sufocar pela religiosidade. E um ponto muito importante, muitas vezes as pessoas que também não estão no âmbito cristão também julgam também. É claro que aqui a gente poderia abranger aqui um leque muito grande, né? Mas as pessoas também julgam. Tá falando, que muitas vezes a gente, Deus abençoe, né? Aí a pessoa, quer ser santo. Não, meu irmão, não se trata disso, bicho. Se trata de transbordar o amor do Senhor, a alegria plena que vivemos diante dele, de fazer as boas obras do Senhor. Somos imagem e semelhança de Cristo. Então que nós possamos, de fato, não julgar uns aos outros, porque não é isso que o Senhor quer. Eu vou falar aqui os 12 principais mandamentos. Quais são os 12 principais mandamentos do Senhor? Está lá em Mateus 22, do 36 ao 39. Olha isso aqui. Respondeu Jesus: ame o Senhor. Esse é o maior mandamento. Esse é o maior e primeiro. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Qual é o segundo principal mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Com esses dois mandamentos, nós já conseguimos identificar claramente que o Senhor não quer que nós julguemos uns aos outros. Ele quer que, primeiro mandamento, busca o Senhor de toda a tua força, toda a tua justiça, todo o teu coração. Quando a gente busca o Senhor, a gente entende claramente. E não é ninguém que fala pra gente, não. É a própria palavra, o Senhor, é o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Está lá em Gálatas 5. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito, que são bondade, paz, entendeu? Entendimento, alegria, né? Compaixão, empatia. Tudo isso é obra do Espírito, não é obra nossa, não. Tudo de bom que temos é o Senhor que derrama sobre nós. Então, a partir do momento que nós entendemos esses mandamentos, busca o Senhor em primeiro lugar, a gente já sabe que não é para julgar uns aos outros. E quando a gente vai para o segundo mandamento, ame ao próximo como a si mesmo, nós também no automático já entendemos que não estamos aqui para julgar uns aos outros, sim para amar pessoas, para viver Cristo, para ser imagem e semelhança do Senhor aqui na terra. Para fazer a vontade do Senhor. Então, que mais pessoas de fato se levantem para falar do Evangelho. Que mais pessoas de fato se levantem para falar das boas novas do Senhor na vida de vocês. Que deixem bons testemunhos, que falem as coisas boas, que não nos apeguemos nas coisas terrenas. Então, muitas vezes as pessoas, aquela pessoa ali tá falando do Senhor, tá fazendo aquilo, e as pessoas julgam por isso. Entendeu? Mas vocês já imaginaram uma sociedade de pessoas e mais pessoas falando do amor de Deus? O quanto seria bom isso? Então, muitas vezes falta isso. Mas as pessoas apontam e julgam. As pessoas apontam e julgam. Isso não é um ensinamento de Deus. Isso é muito importante, Por isso que eu sempre incentivo a ler a palavra. Porque isso ninguém precisa dizer a você. Leia a palavra, deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor te ensinar. Se coloque intencionalmente na palavra de Deus. Tem uma passagem muito bonita em João 8, de 1 a 9, que vai falar da passagem de Maria Madalena, onde os fariseus queriam apedrejá-la, né? E no versículo 7, vou falar aqui só no versículo 7, sabe o que o Senhor diz? Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela, e um a um saiu e não apedrejaram ela. Essa passagem de Maria Madalena está lá em João 8, de 1 a 9. Então somos pecadores, né, irmão? Somos pecadores, somos servos. A própria palavra de Deus diz lá em Mateus 23, fala que o maior entre vocês deve ser servo. Toda honra e toda glória a Ele. Não cabe a nós a julgar. Tem uma passagem que eu separei aqui também, que está em Lucas 9,
do 49 ao 50. Olha que interessante isso aqui. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. E Jesus diz: Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então João está dizendo: Senhor, aquela pessoa ali, eita, está falando do Senhor ali. Não, mas está errado. Ele não é um dos nossos. Ele não está no nosso ciclo. Os próprios discípulos falaram isso, tá? Está passando lá, Lucas de 9 a 49 a 50. Tá? Versículo 49, versículo 50. João diz: Tentamos impedir, porque ele estava expulsando demônios em teu nome, mas ele não é um dos nossos. Ele não está no nosso ciclo. E o próprio Senhor diz: Não os impeçam. Por quê? Pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Entendeu? Então, que mais pessoas se levantem, mas tem que estar feliz com isso. Né? Tem que estar feliz. A gente não está aqui para julgar. A gente não está aqui para julgar. Não se trata de, aquela pessoa fala bem. Aquele cara está com esse comportamento. Aquela irmã está fazendo isso. Não é porque eu deixei de fazer algo. Né? Não é porque deixamos de fazer algo que aquela pessoa faz que aquela pessoa está errada e você está certo. Não se trata de estar certo ou errado. Né? Viva Cristo. Busque o Senhor. Busque o Senhor, faça a sua parte. Reflita, questione-se e busque. Tá? Então toda hora toda hora o Senhor. Né? O Senhor. Nosso coração tem que estar nele. Nos ensinamentos dele. Uns aos outros. Né? Transborde o amor de Deus. Né? Transborde. É o Senhor, nosso Deus poderoso, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o alfa e o ômega, o início e o fim. Tem uma passagem em Jó, que eu separei aqui, 41:11, que fala: Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? O Senhor falando a Jó. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Então todas as coisas foram criadas pelo Senhor e através dele que todas as coisas existem. Agora me diga, o que somos? Somos criatura, somos criação do Senhor. Então nada somos. Então eu queria trazer essa mensagem para vocês, para que de fato nós não julguemos uns aos outros, porque nós não estamos aqui para julgar, estamos para amar uns aos outros, para amar o Senhor, o nosso Deus, para nos direcionar, para guardar nosso coração, para não nos apegarmos a coisas terrenas e sim às coisas eternas. Esses são os direcionamentos do Senhor para nós. Então, reflita sobre a mensagem, reflita sobre o que foi falado, questione-se, analise seu comportamento, seu posicionamento. Isso aqui eu preciso mudar. Não, isso aqui tá bom. Realmente isso aqui eu tô errado. Questione-se, porque para ver a mudança, primeiro a gente tem que enxergar o erro. Se a gente achar que tá certo, como é que a gente vai mudar? Né? E busque. A busca é individual. Então busque, meu irmão. A busca é individual. Ninguém pode fazer isso por você. Então, de fato, eu incentivo vocês a lerem, se colocar diante do Senhor, um versículo, um capítulo por dia, meditar na mensagem de Deus, porque muitas das vezes essas passagens aqui, elas nos fortalecem, elas nos preparam. Né? A Bíblia é um manual de vida, é o livro da vida que o Senhor nos deixou, para que de fato possamos ter bons comportamentos, para que de fato, já imaginou, para que de fato nós possamos ter bom comportamento, porque a Bíblia não direciona isso. E foi o que eu foquei aqui, os 2 principais mandamentos, foi as passagens que nós discriminamos aqui, que nós falamos aqui. Né? Então esses são os ensinamentos do Senhor, é isso que o Senhor quer de nós. Então que possamos refletir, que possamos nos questionar e que possamos buscar. E não julga, meu irmão, não julga o outro, ama uns aos outros. Não se trata de nós que sejamos pequenos, então que ele cresça e nós diminuamos, né? Porque não se trata de nós. Então era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Então aqueles que estão me assistindo pelo YouTube, que possam curtir, né, o vídeo para que mais pessoas consigam assistir. Aqueles que queiram compartilhar, aqueles que queiram também se inscrever no canal. Toda semana nós vamos trazer aqui mensagens bíblicas, direcionamentos bíblicos, ensinamentos do Senhor para nossas vidas.
Tá? Então, que Deus abençoe, que o Senhor ilumine a vida de vocês e que possamos, de fato, nos colocar na posição de servo, porque nada somos. Nada somos. Que Deus abençoe a vida de vocês.